Galera, é o seguinte, se liga, se você me acompanha no Instagram, você viu que eu respondi uma série de perguntas sobre oratória, uma oratória eficaz. Só que teve uma das pessoas que me perguntou depois das 24 horas, e aí não estava mais no grupo lá de questionamentos. E a pergunta dele foi a seguinte, na verdade o problema dele foi o seguinte, por isso que o tema do nosso vídeo hoje é meu problema, o meu maior problema. O meu maior problema é organizar as ideias. Essa foi a pergunta do cara no meu direct. Eu sei o que falar, sei da importância, mas não consigo organizar as ideias na hora. Como fazer para melhorar isso? Eu fico nervoso ao ponto de ficar tudo embaralhado na minha mente. E a minha resposta para ele foi simples, galera. Foi o seguinte, eu falei, bicho, você tem que pensar, e aquilo que vai te ajudar nesse momento de organizar as ideias é num roteiro. Todas as nossas mentes, você pensa de uma forma, eu penso de outra, todas as nossas mentes, eles têm um arquétipo de pensamento, a maneira como pensa, a maneira como linka as informações. Se eu trago uma história, você linka essa história com algo que te conecta lá atrás. Eu linko essa história que de repente é a mesma história com algo que me conecta. E aí, a percepção de cada pessoa, por meio da mesma história, pode ser diferente, distinta. Por quê? Porque nossa mente funciona de forma diferente. Então você precisa começar a entender, fazer um raio-x, uma leitura de como a sua mente funciona. Só que para você ter esse auxílio, você precisa começar a desenvolver uma linha, o que a gente chama de linha mestra. Eu vou botar aqui linha mestra. Linha mestra da tua apresentação. É aquilo que você vai fazer de forma essencial. Qual é o conteúdo, o fator X aqui, fato X, que você quer passar para a tua audiência? Você vai estar diante de um público, de um grupo da faculdade, você vai estar diante de um grupo na empresa, vai ter o teu chefe, o público geral são os teus subordinados, de repente é a tua equipe, aquela equipe que você lidera. Você tem uma informação central, essencial, que você quer passar para eles. Essa informação essencial você precisa colocar literalmente dentro de uma linha mestra. Então o que é que vai te ajudar? Toda vez que você for montar uma apresentação, pensa dessa forma. Pega um papel, um ofício, uma cartolina ou algo do tipo, ou então faz isso no Excel de forma generalizada, dá para fazer isso no Excel. Monta uma linha horizontal assim como essa. Cria uma caixa dentro, uma linha horizontal como essa. Isso dá para fazer no Excel simplesmente, facilmente. E dentro dessa caixa, você vai colocar a tua informação essencial. Aquilo que você quer que a tua audiência absorva. Ou seja, depois da tua apresentação, se a tua audiência tivesse que lembrar de uma coisa apenas, era importante que ela lembrasse dessa informação. É essa informação central que você quer transmitir de forma mais consciente para que a tua audiência absorva, ok? E a partir dessa linha você começa a traçar os afluentes. Como assim, Gabriel? Imagina aqui, é quase uma escama mesmo. Imagina aqui que são afluentes de conteúdo que tem a conexão com a tua ideia principal. Então, inicialmente, o teu roteiro vai ter aqui, por exemplo, um problema. Você vai levantar um problema para a tua audiência. Você quer começar e trazer uma informação? O ideal é que você comece levantando questionamentos. Lembra das perguntas engajadoras ou perguntas de engajamento com a tua audiência. E aí você começa com essas perguntas dentro do roteiro e levantando uma problemática ao nível de consciência. A tua audiência, de repente, você está num TED ou você está numa série de palestras, num congresso ou algo do tipo. A tua audiência se conectou com as outras palestras. Para você trazer o teu conteúdo à tona, é importante que você levante as problemáticas do teu conteúdo. Aí aqui você pode ter, de repente, um storytelling, uma história que conecta com sempre questões que conectam com o teu conteúdo principal. Aqui você vai ter outro exemplo, outro conteúdo, e dessa forma você vai fazendo até chegar, e aí sim, aqui, você inicia o teu conteúdo principal, mas perceba que existe uma linha mestra dentro do conteúdo. Se você fizer isso antes de cada apresentação, se você fizer isso antes de uma apresentação importante que seja, mesmo que você tenha consciência do motivo, mesmo que você tenha consciência da importância do conteúdo, você não vai se perder. Óbvio, tem gente que usa e lança a mão de slides para me ajudar, para me guiar, e eu não fujo ali de cada passo daquela minha apresentação. Os slides, eles vão ser compostos a partir disso, tá? Então, se você desenvolve uma apresentação a partir dessa linha mestra, com o conteúdo principal em destaque, com o conteúdo principal bem focado, bem nítido, bem claro dentro da tua mente, você vai desenvolver os slides a partir disso, a partir desses afluentes. E aí você sai
fazendo a construção dos teus afluentes a partir do conteúdo. E aqui provavelmente vai estar a conclusão. Então, a minha dica principal para resolver esse problema dessa pessoa que me questionou, e pode ser um problema de muita gente: Gabriel, eu consigo me comportar bem, consigo ter um bom tom de voz, me sinto à vontade, mas na hora o conteúdo foge. A minha principal dica é: monte um roteiro. Roteiro. Desenvolva uma linha mestra. Dentro dessa linha mestra, coloque o assunto principal. Só estou fazendo uma revisão aqui pra gente. O assunto principal. A partir desse assunto principal que você vai desenvolver na sua ideia, na sua apresentação, comece a trazer afluentes. De praxe, o início, você deve conversar levantando questionamentos, desenvolvendo conexão com as pessoas a partir de questionamentos, perguntas que envolvam toda a audiência. Começa a pensar em perguntas que de repente toda a audiência vai responder positivamente ou negativamente. Então dessa forma você vai engajando todo o teu público. Fechado? Se essa era uma dúvida, se esse era um problema para você também, assim como foi destacado por essa pessoa que me segue no Instagram, como sendo o maior problema dele, faz isso. E começa a mapear, a partir de todas as vezes que você for fazendo dessa forma, começa a mapear na tua mente como a tua mente reage diante do roteiro. Como ela cria pontes cognitivas, como ela cria pontes de raciocínio, linkando um conteúdo com o outro. E dessa forma você não vai se perder, você não vai esquecer e nem vai permitir que as suas ideias fiquem embaralhadas, porque você desenvolveu uma linha mestra. Fechado? Eu espero poder te ajudar ainda mais. Se esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou e fez sentido para você, compartilha com algumas pessoas que você realmente se importa. Pega esse link aqui em cima do YouTube e compartilha com alguns grupos de WhatsApp. E não esquece de deixar o teu like. Fechado? É uma forma de você patrocinar o nosso canal. Beleza, vamos junto. Nos segue também lá no Instagram. É uma forma de você ter mais proximidade comigo, fazer perguntas e eu te respondo por lá. Um abraço, Gabriel CBO. Tamo junto. Valeu!